Hola, hola, Aqua seguidores. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Hoy aquí a la 1, horario del almuerzo, a las 3, horario de Brasilia, 1 de la tarde, horario centro de México, porque México tiene muchos usos horarios. En Brasil, horario de Brasilia son las 3 y ahorita en Noruega creo que son las 8 casi. No, son Sí, las 8. 8 de la noche. Así, muy bienvenidos a nuestro live, un live en fecha y horario diferente, porque tenemos una invitada que está allá en Europa y tenemos ahí un tema de horario, pero es un horario que a mí me encanta, que es el horario del almuerzo, unos están para almorzar, otros acabaron de almorzar. Vamos a tener aquí una charla de un tema que ustedes van a quedar impresionados. Yo hasta ahora estoy así súper impresionada con esse método de alimentação que é totalmente inovador, totalmente parece ficção científica, que sin embargo não, é um hecho e não é algo novo, interessante, não? Pois aí nossa invitada vai trazer mais detalhes. Quisiera saludar a ustedes, a ver quem está por aí que nos salude. Mira, André Muniz, buenas tardes, André, boa tarde. Lembrando que hoje nossa live também será em português, só que nossa invitada, ela tem aí umas 2 nacionalidades, que também, ela habla, não sei quantos idiomas, logo ela nos vai dizer, eu creio que uns 4 ou 5 idiomas, assim que não haverá problemas, verdade, Marina? De que ela também pode acontecer a vocês em espanhol, não há problema. E se vocês têm alguma dúvida aí com a charla, também lo podem perguntar sem nenhum problema. Aqui, André, de onde nos escuta, aqui nos manda saludos, André Muniz, creio que de Brasil, porque digo boa tarde. Boa tarde a todos os nossos aquaseguidores brasileiros também. Aqui temos 2 brasileiras falando com vocês. Uma falando aqui de Mérida, Yucatán, outra, eu não sei o nome da cidade, melhor a Marina falar para eu não passar vergonha, porque deve ser um nome muito estranho, né? Muito diferente, não estranho, diferente do que a gente está acostumado aqui. Bom, a Marina está falando lá da Noruega. Bom, daqui a pouco ela vai falar lá da Noruega. E é um prazer ter vocês aqui com a gente nessa live aqui na hora do almoço. No Brasil já passou um pouco, o brasileiro come mais cedo, o mexicano come mais tarde. Às 3 é o horário do almoço aqui do México, na verdade. No Brasil é entre meio-dia e 1 da tarde. Eles já estão no cafezinho da tarde no Brasil. Sim? Eu vou esperar que entre um pouquinho mais de gente para a gente começar a nossa conversa, né? Só que eu já vou passar a palavra para a Marina para ela se apresentar. Marina, então eu passo a palavra para você se apresentar para a nossa audiência. Tá, obrigada, Adriana. E aí, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Olá, olá, que tal? Eu vou falar um pouquinho da minha experiência com aquicultura, com salmão aqui na Noruega. Eu só dando um pouquinho de background aqui. Eu sou formada na UFSC, eu formei em engenharia de aquicultura, foi de 2006 a 2010. Eu também estudei um semestre na Universidade Austral de Chile, em Porto Montt, e fiz também 2 meses de estágio numa piscicultura lá, com criação de salmão também, na fase de água doce. E aí, depois que eu me formei em engenharia de apicultura, eu já tinha sido intercambista na Noruega quando eu tinha 17 anos e eu sempre quis voltar. E aí se juntou ao meu interesse de salmão e eu vim para cá fazer o mestrado em aquicultura. Aqui o curso chama aquicultura, é geral, mas é bem mais voltado, é que nem no Chile, é bem mais voltado à criação de salmão mesmo, de salmonídeos. Então, eu fiz aqui de 2012, eu vim na metade de 2012 e terminei no final de 2014. E eu me interessei bastante, eu queria continuar aqui, eu queria realmente ter uma experiência profissional aqui, ver a prática como é que é. Então eu procurei um emprego, encontrei um emprego que era em Bjurdal, é uma cidade a 2h30 ao norte de Bergen. Bergen é a segunda maior cidade aqui da Noruega. Como a Adriana perguntou antes, eu moro em Oslo agora, na capital.
estou falando de Oslo, mas eu morei por 4 anos em Bjortão, trabalhando mesmo com o cultivo de salmão e truta. Então, desde o ano passado, desde outubro do ano passado, eu me mudei de volta e estou trabalhando na empresa atual, KJ, que é a que utiliza sensores hidroacústicos para ajudar na alimentação do salmão. Então, hoje eu vou falar um pouco primeiramente, eu vou falar um pouco da minha experiência geral e dar uma visão geral de como é o cultivo de salmão na fase de engorda, aqui na Noruega, e depois eu vou falar da empresa onde eu trabalho agora e dos sensores hidroacústicos. Muito bacana a sua trajetória. E tão novinha e já foi fazer o seu intercâmbio, se apaixonou pela cidade, pelo tema. E que bacana, porque a Noruega, se a gente vê a posição dela no ranking aquícola, ela perde para a China, né? Bom, todo mundo perde para a China. E a Noruega, em termos de salmão, é Noruega e Chile. E você esteve nos dois países, né? Exatamente. Isso é muito legal. Exatamente. Eu acho que viajar e conhecer outros lugares, e principalmente na área de atuação, é muito gratificante. Eu também já tive a oportunidade de viajar em vários países, é muito bacana, né? E eu também fiz estágio aqui no México e fiquei. Foi uma história aí parecida com a sua. Que bacana, que bacana. E como se chamava a sua universidade do mestrado aí? Chamava UMB, mas aí depois mudou para NMBU. NMBU agora chama. E é um nome em norueguês, mas ela é localizada em Os, na cidade de Os, que fica perto da capital, perto de Oslo, a uma meia hora de carro, uns 20 minutos de trem, ao sul de Oslo. E também são 2 anos um mestrado aí? O mestrado, geralmente aqui o pessoal faz o bacharelado e já emenda no mestrado. Não tem nada de prova que as pessoas precisam passar nem nada. Elas podem escolher de já pegar, estudar 3 anos de bacharelado, que geralmente são 3 anos, e já emendar em 2 anos de mestrado. Então, as pessoas aqui elas saem para uma vida profissional bastante jovens. Se elas começam na idade depois do colégio, 17, 18 anos, depois de 5 anos elas já estão com o mestrado aí. Já emendam a graduação e o mestrado, que bacana, interessante saber essa diferença também. E nada mais antes que eu comece com as perguntas técnicas, UFSC, sente saudade daquela... Não, eu amo Florianópolis, e eu fiz estágio já na UFSC, em 2004, faz muito tempo. E aí eu mandei o convite da tua live para vários professores teus. Mandei pro Vinaté, mandei pro Felipe, tomara que eles estejam aqui escutando a gente. Um beijo, um abraço aí, nosso querido. O Vinaté também me deu aula, eu estudei um mestrado lá na FURG e ele me deu qualidade de água lá, num curso condensado que ele foi dar. E você, na UFSC, você esteve que ano mesmo? Você comentou já? Eu não lembro. Na UFSC, sim, eu estive em 2006, eu comecei em 2006 no primeiro semestre e aí terminei no último semestre de 2010. E lembro, Vinaté, lembro Débora Fracalossi, lembro, todo mundo lembra, e muitos bons tempos lá, muitas boas aulas, bons professores e as festas dos amigos. Bom, a gente se fala até hoje, a gente faz aí quase todo sábado, a gente se fala eu com meus amigos da graduação. Que bacana, que bonito. A sua base realmente foi na UFSC, onde você agarrou toda a sua base. Muito bacana. Eu acho que já entrou bastante gente, acho que a gente pode começar já a entrar mais no tema técnico. Basicamente, são 2 perguntas chaves que eu queria te fazer, Marina. Primeiro que seria, vou fazer uma agora e depois a gente dá seguimento a outra. Bom, o que eu gostaria de saber, e a maioria das pessoas também, porque eu perguntei lá no meu Instagram, é como está o status da produção de salmão na Noruega, né? E eu já tinha comentado com você antes, você até fez uma apresentação, achei muito bacana, porque uma coisa é falar, outra coisa é a gente vê imagens, isso é muito bacana, que é uma coisa que a gente vê todos os dias, né? A produção de lá em imagens. Muitas empresas, elas são meio ciumentas, não gostam, às vezes, de soltar imagens ou informações. É legal
fazer essas entrevistas para a gente conhecer um pouco mais a fundo, né? E você vivencia isso já há alguns anos, né? Então, a primeira pergunta é como está o status? E fala para a gente um pouco desse processo, né, da produção de salmão aí na Noruega. Certo. Bom, como eu já te mostrei antes, eu tenho a apresentaçãozinha aqui, então eu já posso pular para ela, talvez, porque aí fica mais simples. Eu explico e também mostro em imagens. Deixa eu ver aqui. Excelente. Fica um pouco mais didático, talvez. Certo. Não, eu vou começar aqui rapidinho, falando só rapidamente como é que é o Perdão, processo. Marina. Oi, Eu estou vendo aqui o quadradinho? Exatamente. Nada mais para. Aí está. Obrigada. Pronto. Certo. Não, então, aqui eu coloquei bem resumidamente a cadeia de cultivo de salmão, como é que é, porque ela é dividida em, até chegar no abate, é dividido em duas partes, né? Porque o salmão, a truta também, eles primeiro precisam dessa fase de água doce, até eles crescerem e se multiplicarem. E aí sim eles estão prontos para ser transferidos para o mar, que é a fase de engorda, que foi onde eu trabalhei por 4 anos. Então a minha experiência a minha experiência maior é nessa parte de engorda, que quando os peixes chegam com 150, 170 gramas no mar, até o abate, que vai ser aí num salmão uns 4 a 6 quilos, eles já estão prontos para o abate. Então, aí eles vão ficar uns 12, 16 meses, geralmente, pode ser até 22 meses, mas geralmente são uns 12, 16, talvez 18 meses, ficam no mar. E aí tem várias coisas por trás, né? E aqui esse supplier landscape que eu coloquei aqui é só para ter uma ideia de coisas de outros recursos que também estão envolvidos nessa produção, tanto quanto os fornecedores de alimento, fornecedores de tanque-rede, até coisas de farmácia e barcos, navios, mil coisas, né? Então, começou na Noruega com o cultivo de salmão no final dos anos 60, e aí, hoje em dia, eles têm essa tecnologia de tanque-rede, e não é todo lugar do mundo que você pode ter isso, né? São poucos lugares que tem a temperatura ideal, a temperatura do salmão, 14 graus é a ideal. Também precisa de uma qualidade de água adequada e, claro, não pode ser no meio do mar aberto, porque os tanques-redes não iriam sobreviver. E na Noruega, em especial, tem essa força de trabalho altamente qualificada, né? As pessoas aqui, a educação é muito boa, tudo aqui é bem bom, e a tecnologia, eles utilizam muito de tecnologia aqui, e também existe muita pesquisa aqui para melhorar mesmo a produção. Então, isso permitiu que a indústria aqui crescesse com força, e hoje em dia a Noruega em produção de salmonídeos é o número 1, seguido aí pelo Chile, né? Eles também já estão seguindo nossos passos aí na tecnologia e tudo mais, mas tem algumas diferenças aí. Então, aqui eu vou mostrar, eu coloquei várias fotos só para ilustrar mesmo, eu quero mostrar geralzão, como que é a aquicultura, produção de salmões e truta na Noruega. Então, aqui eu coloquei algumas fotos do meu arquivo pessoal que eu tinha. Então, é assim, são tanques-redes, que geralmente, onde eu trabalhei era de alguns 120 metros de perímetro, né, de circunferência, e outros maiores 160 metros, então eles são bem grandes mesmo. Algumas localidades também têm 200 metros de circunferência, mas não onde eu trabalhava, o 160 era o maior. E aqui você vê alguns tanques-redes com essas coisas que vão para cima
são redes de proteção contra pássaros, principalmente gaivotas e mergulhões que vêm pegar peixe. E aí, esses tanques-redes, eles estão conectados a em espanhol eles chamam de pontón, eu chamo de casinha flutuante em português, que são casinhas flutuantes onde tem silos, tem sistema de computador e de onde o alimento realmente vai ser distribuído para cada tanque-rede, né? Aqui eu estava numa dessas casinhas, dá para você ver aqui no canto inferior esquerdo um distribuidor de alimento e de onde saem essas mangueiras para cada tanque, né? Tanque-rede. Aqui sou eu, alguém estava dentro do tanque-rede, estava ajeitando alguma coisa na rede, e aí tô eu com um barco, eles usam uns barquinhos, alguns maiores, esse aí acho que tinha uns 12, 14 metros, e às vezes são uns barquinhos menores, aqui eu num barquinho menor tive que aprender a dirigir, aí no lado esquerdo também vocês veem essas casinhas flutuantes, onde eles recebem os alimentos, tem os silos, geralmente de 4 a 6 silos, onde eu trabalhei era a capacidade de os menores eram as menores casinhas flutuantes tinham capacidade total para 100 toneladas de ração e as maiores tinha 390 toneladas total. Aqui é uma ilustração para vocês verem um pouco como que é esse tanque-rede visto debaixo d'água. Ele vai para baixo, ele tem pesos que puxam essa rede para baixo, que não deixam ela levantar, e aí estão os peixinhos dentro, então isso é só uma figura mais ilustrativa para vocês saberem como é que é. E os peixes ficam lá dentro, tem uma legislação que a maior densidade de peixes é 25 quilos por metro cúbico. Aqui tudo na legislação é bem rígido, mas a gente não chegava geralmente nem a 20 quilos por metro cúbico. Aqui, trabalhando aqui, finge que elas estão usando capacete, porque deveriam estar, e estão tirando peixe morto, mortalidade de peixe. Se vocês verem essa mangueira aqui, ela vai até o fundo e com ar comprimido vem os peixes mortos e a gente tirava com esse coisa aqui. Aqui a gente estava colocando esses bastões para colocar essas redes contra os pássaros, né? Essa é uma foto legal. Aqui no canto direito também vocês conseguem ver a casinha, e esse dia tinha nevado um pouco, então estava bem escorregadio. Então essa casinha era uma das pequenas, tinha 4 silos de 25 toneladas cada. E aqui é uma ilustração de um navio chegando com o alimento. A gente tinha que pedir o alimento umas 2 semanas antes, a gente pedia o alimento pelo site ou pelo aplicativo, e aí 5 dias antes a gente podia ajustar essa quantidade, e um dia antes a gente mandava, ou no mesmo dia a gente mandava uma lista falando qual tipo de alimento ia em qual silo, e o navio vinha, e eles, às vezes, algumas localidades têm uma tampa automática, que o navio consegue se conectar ao Wi-Fi e abre sozinho, outras vezes não, aí a pessoa da localidade tem que ir lá e abrir para o barco, que leva depende de quanto alimento, leva geralmente 1, 2 horas e meia para encher todos os silos. Ou tem barcos também que eles conseguem estacionar de um jeito que a pessoa da própria embarcação pula fora e abre o silo. Então, mas é assim, é muito alimento que chega, toda semana chegando alimento em todas as localidades. E aqui, dentro de uma dessas casinhas de alimentação, dessas casinhas que tem silo e tal, tem um sistema com computador, e aí tem um programa de alimentação, um programa que
existem tipos diferentes de programa, mas basicamente todos eles fazem a mesma coisa. Você vai falar quantos quilos por minuto você quer enviar para qual tanque, saindo de qual mangueira para qual tanque, e aí ele vai fazer esse processo, ele vai mandar a informação para o porão, onde tem o armário principal, e vai mandar isso. Agora, aqui tem uma internet e de qualquer lugar que você esteja, a gente, por exemplo, não alimentava. Antigamente as pessoas vinham e alimentavam aqui, desse lugar, mas já faz uns 7, 8 anos, eu acho que essa empresa começou a alimentar remotamente. Então, você utiliza um programinha, TeamViewer, você entra no computador, remotamente você entra nesse computador e você escolhe dali, você escolhe do lugar onde você estiver. Pode até entrar pelo celular, se você quiser. Então, e essas casinhas aqui também, elas não têm só computador, elas têm uma cozinha, elas muitas vezes têm um quarto, então às vezes as pessoas podem, se estiver fazendo algum tratamento, alguma coisa com piolho do mar, por exemplo, que precisar dormir lá, elas dormem. E antigamente as pessoas passavam bem mais tempo nessas casinhas, na verdade. Então, aqui mostra a foto só mostrando, eu estava ali na casinha e, e as mangueiras indo para. Também tem fio elétrico e tudo mais, vai por mangueira também, para não arriscar molhar. E aí as mangueiras vão chegar aqui e vão se conectar a esse dispersor de alimentos, que é basicamente um tubo de metal que, quando o ar vem junto com a comida, ele vai girar. Então, ele vai girar e, com isso, ele vai dispersar o alimento numa área bem maior do tanque-rede para dar possibilidade para todos os peixes se alimentarem, porque o salmão, a truta também, eles são predadores, eles têm essa hierarquia de peixes maiores comem geralmente antes, então, quanto maior a área em que atingir essa alimentação, esse alimento, melhor. Ó, aqui os pássaros. Aqui umas fotos de outros processos que eu também fazia, a gente tirava prova de peixe, como eu falei, as regras aqui na Noruega, as autoridades são bem rígidas, então a gente tirava, uma vez por mês tinha que tirar algumas provas de tecidos de peixe para enviar para análise e ver se eles não estavam doentes, então isso era uma das coisas que a gente fazia também. Também tirava, de vez em quando, tirava a prova da coloração do peixe, aqui uma truta, e media a coloração, e aí, com base nisso, também o chefe de produção também podia definir se vai mudar o tipo de alimento, ou vai manter, ou tentar alguma outra estratégia. Piolho do mar, contar piolho do mar era uma coisa que a gente passou a ter que fazer toda semana em todos os tanque-redes. Toda semana em todos os tanque-redes tinha que contar piolho do mar. E se passasse de um certo nível, se passar de um certo nível, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer um tratamento. Piolho do mar é um ectoparasita, ele é um crustáceo, ele é um grande, grande problema na indústria de salmão aqui na Noruega, no Chile também, mas eu acho que são espécies diferentes no Chile, na verdade, mas aqui na Noruega ele é um dos maiores problemas, na verdade. Então, ele vem numa fase bem pequenininha, ele se agarra no salmão e ele vai crescendo e vai basicamente machucando o peixe, né? Então, é uma questão de as autoridades também não permitem que os peixes tenham muito piolho do mar, também pelo fato deles poderem ser transmitidos para outros peixes selvagens também, né? Então, uma série de medidas são tomadas para tentar evitar isso. Esses são os peixes limpadores, ou não sei como é que chama, mas é um grupo de peixes que vai basicamente comer esses piolhos do mar.
Aqui estão esse grupo aqui e esse daqui é diferente. Ou seja, se a pessoa tem, se o cultivador tem esses peixes que são caros para ter, ela precisa também ter um alimento específico para esses peixes. Eles não podem viver somente de piolho do mar. Não é ético aqui. Então é bastante trabalho que vai envolvendo, mas eles funcionam. Aqui tem um Ronchex, é o nome desse daqui. Esse daqui você viu que eles abriram e ele tinha comido vários piolhos do mar. Então é bastante trabalho, precisa ter alimento específico para eles, mas eles são uma boa alternativa. Aqui também tem os faldones, que eles chamam em espanhol, eu acho. São basicamente, eles chamam de saias. São telas que colocam ao redor do tanque-rede, 5 ou 10 metros de profundidade, e eles evitam, porque a fase natatória dos piolhos do mar, eles vêm mais pela próxima superfície. Então, se você tampar essa parte, vai evitar que eles consigam chegar nos peixes, ou consigam chegar muito nos peixes. Então, evita aí. Também tem os lasers contra piolho do mar. Ainda há controvérsia sobre a eficácia deles, mas eles estão aí, são bastante trabalho também. Você vê, eles são enormes, eles são mais altos que uma pessoa, pesam mais de 300 quilos, então é bastante trabalho. E são bem caros também. Então, se eles estiverem num nível maior do que as autoridades permitem, tem que fazer um tratamento. E aí tem alguns tratamentos disponíveis. O que a gente utilizava mais era tratamento com água quente, que eles basicamente chega um navio, ele suga todos os peixes daqui e ele vai passar os peixes por água quente. 33, 34 graus. Eu acho que as autoridades já não permitem mais acima de 34, porque parece que foi provado que os peixes podem sentir dor nessa temperatura, então eu acho que o máximo agora é 34 graus. Peraí que eu esqueci. Também tem um outro que ele manda jatos de água num ângulo que vai tirar esses piolhos do mar que estão presos nele. Mas assim, todos os tratamentos eles vão criar os que sobreviverem, eles vão ter uma resistência. Então, no fundo, você sempre vai estar escolhendo os piolhos do mar mais fortes para continuar. E são esses que vão se reproduzir. Então, isso também é um grande problema. Esse pássaro mergulhão, né, eu acho que chama, ele também, especialmente logo depois que a gente recebe os peixinhos, quando eles têm aí entre 150 a 300 e poucos gramas, são um grande problema. Eles podem comer milhares de peixes em poucos dias, então sempre tem que ter aquelas telas contra os pássaros. Também tem outras coisas que ajudam, tem uns canhões de som também, tem lasers também que tem uns pássaros que eles imitam, é como se fosse um espantalho, que eles imitam um predador. Mas no fundo é que nem os piolhos do mar, uma combinação das medidas ajuda mais do que uma em si. Isso foi predador, que pode entrar no tanque-rede também. A gente descobriu que uma das localidades tinham esses mini tubarõezinhos que estavam entrando e eles estavam mordendo os tanque-redes e entrando. Então, aí já tivemos que reportar a fuga, os mergulhadores tiveram que vir e analisar cada tanque-rede e costurar cada coisa que eles tinham mordido. Então, é um risco também, predadores. A gente não tem focas como predadores aqui na Noruega, geralmente não como no Chile. No Chile é um problema maior.
Esse é o Mitnoshkring, é um anel com ar comprimido, que ele ajuda muito, principalmente quando a gente tem esses faldones, essas saias contra piolho do mar. O oxigênio acaba ficando, geralmente fica baixo. Então, o que ele faz, na verdade, é fazer com que a água circule e o oxigênio volte aqui. Mas se tiver uma condição ruim aqui embaixo, a condição ruim também vai ficar aqui em cima. Mas geralmente, quando se tem essas saias contra piolho do mar, as condições melhores são embaixo mesmo. E eu já alimentei utilizando isso e realmente ajuda bastante, bastante. O clima pode ser um problema também. Geralmente não fica tão frio assim. Esse foi um dos poucos dias que eu acho que fez menos 14 graus, com muito vento. Então, vocês veem que está cheio de gelo aí, e dá até para ver aqui que eles acaba pesando o tanque-rede inteiro. Então, a gente teve que sair batendo e quebrando tudo isso. Mas isso é um pouco mais raro aqui, mas pode ser um problema mais para a gente que trabalha fora, né? Quando a gente trabalha fora, que morre de frio. Aqui, minha colega com uma truta bem, bem grande, a produção aqui estava bem, bem boa. E eu vou falar um pouquinho sobre como a gente alimenta, então. A gente utiliza. Marina, Oi. você vai começar a falar do tema dos sensores? Ainda não, eu só vou falar esses três aqui. Ainda não. Eu vou falar rapidinho aqui só como a gente alimentava onde eu trabalhava antes, que são, a gente tem câmeras submersas, em cada tanque-rede existe uma câmera dessas, e você pode mudar, você pode virar ela para cima, para baixo, ao redor, você pode também levar ela mais para cima, mais para baixo. Então, a maioria das localidades aqui que se importam bastante com a alimentação tem câmeras assim, e aqui você pode levar ela de um lado para o outro, algumas até tem uma câmera sobre cada tanque-rede, e aqui é um armarinho que fica os controles das coisas elétricas. E aí a gente alimentava da estação central, a gente alimentava do escritório, eram 6 localidades que a gente alimentava lá, e aqui você pode ver que a gente estava alimentando, utilizando as câmaras e o programinha de alimentação, que vai distribuir o tanto de alimento que a gente escolhe para cada tanque-rede. Aqui é um exemplo de como a gente, do que a gente faz quando a gente alimenta utilizando somente câmeras. A gente está olhando de baixo para cima, essa imagem deve estar a uns 5, 6 metros de profundidade, dá até para ver o dispersor de alimento aqui na superfície daqui, e a gente fica vendo como que os peixes se alimentam e quando que eles estão satisfeitos, ou seja, aqui eu estou bem na superfície, então eu estou vendo bastante pellets. Esses peixes eles tinham uns 3 quilos, 3,5 quilos, os pellets eram de 9 milímetros, mas basicamente é isso, a gente observa o comportamento dos peixes e essa é a alimentação tradicional, utilizando somente câmeras, e o que a gente não quer ver são esses pellets vindo em direção à câmera, a gente quer que os peixes realmente estejam comendo tudo, para não haver desperdício, essa é a alimentação que eu me acostumei enquanto eu trabalhava lá durante 4 anos. E então, se tiver corrente, esses pellets vão ser levados, você não tem uma segurança muito grande com essas câmeras, né? A não ser que você esteja olhando como eu estou agora, mas eu estaria muito mais abaixo, porque a gente não quer ver esses pellets, a gente quer saber quando os peixes não estão mais comendo, que aí a gente vai ou parar a alimentação ou diminuir a intensidade, diminuir os quilos por minuto. Muito
Interessante. E olha só o comportamento deles, Sim, né? bem predadores. Sim, bem. Muito interessante. Certo. Eu vou parar um pouco aqui a. Vamos lá. Parar um pouco aqui a. Cadê? Transmissão. Coloco? Pronto. Aí está. Pronto. Muito interessante. Incrível. Na verdade, eu fico. Bom, eu já tinha visto, pessoal, confesso, que ela já tinha mostrado. E cada vez que eu vejo, eu fico impressionada com tanta tecnologia. E já não é. É algo que eles usam já, como a Marina comentou, já há alguns anos atrás. E essa segunda parte agora da palestra dela, a conferência dela, ela vai mostrar o novo. Isso aí é o velho, né? Esse tipo de alimentação. Agora ela vai mostrar o novo, para vocês terem uma ideia. E a gente já entra no tema principal aqui da nossa conversa, né? Que são os famosos sensores hidroacústicos. Antes de você começar a apresentação, bom, você já vai falar na apresentação. Sensores hidroacústicos que você pode alimentar estando no Havaí. Pode, É pode. brincadeira, né? Mas você pode, né? Pode, pode. Eu tô aqui em Cancún, no meu computador, alimentar gaiola 5. Vamos lá, Só precisa de alimentando, tanque internet. rede. Alimentar. E Só assim, precisa de internet. só precisa de internet, aqui tem. Pertinho. Maravilha. Quem não quer? Sonho de cada um? Meu sonho de consumo? A tilápia pagar isso? Não. O camarão? Talvez. O camarão paga. E também você tem uma novidade aí que eu vou deixar que você fala pro camarão. Olha quem entrou! Vinateia. Oi, oi. A Vinateia entrou na hora que você vai começar a falar dos sensores, né? Meu Deus, meu Deus. Marina, fala para nós agora dos sensores hidroacústicos. Agora sim, fala para a gente como funciona os sensores. Certo, deixa eu colocar aqui a minha apresentaçãozinha, então, de novo. Certo. Bom, eu vou começar, então, antes de falar dos sensores em si, eu vou falar da empresa onde eu trabalho agora. Desde outubro do ano passado, eu trabalho em Oslo, na KJ, que é uma empresa internacional que tem a sua sede aqui em Oslo, e trabalha com monitorando a alimentação de salmões, utilizando tecnologia hidroacústica. Essa é uma tecnologia que já existe desde os anos 90, mas só recentemente começou mesmo a ser aplicada para a alimentação. Então, Então, porque como eu já tinha mostrado para vocês antes, a alimentação atual, sem sensores, ela é bem limitada. Você depende dessas câmeras que você precisa estar controlando para cima, para baixo, e você precisa estar localizado exatamente na parte certa da água. Às vezes, no verão, tem muitas partículas, você não consegue diferir muito bem o que são partículas, o que são pellets mesmo. Então, é um processo bem subjetivo que tem bastante erros. Com o KJ, a gente vai ter sensores hidroacústicos embaixo da água, de cada jaula, e ele vai medir continuamente, ele vai enviar ondas e medir o comportamento desses peixes. Eles identificam a bexiga natatória de cada peixe, e cada peixe aparece como um pontinho branco num gráfico. Eu vou mostrar depois. Então, com isso, você pode ver o comportamento dos peixes, como que eles estão reagindo à alimentação, você também vê os parâmetros ambientais, e você pode voltar no tempo, nos gráficos, para ver como que eles se alimentaram no passado, nos dias passados, semanas, meses, anos passados. Então, isso tudo é para melhorar a alimentação, para dar aí uma ferramenta para a gente alimentar melhor e poder tomar decisões mais acertadas enquanto alimentamos. A gente tem, do mesmo jeito que tem a câmara tem aquele gabinetezinho no canto da tanque-rede, a gente também utiliza um assim, e esse do meio é um sensor que ele vai, em cada borda do tanque-rede, ele vai pendurado,
e ele vai enviar os sensores e essas ondas que ele envia naturalmente previne que coisas, que o biofilme se acumule aqui. Então é de bem baixo manutenção. E a instalação simples, instalação no caso é o programa em si que a gente utiliza. Aqui vou falar um pouco do movimento natural dos salmões e trutas quando eles não se alimentam, eles nadam tranquilamente, como na forma de uma rosquinha mesmo, e esse sensor que está submerso, ele vai enviar sinais e identificar onde os peixes estão. A gente geralmente coloca eles mais próximo do dispersor de alimento, porque é o que a gente quer que ele auxilie a gente na alimentação, então a gente quer que a maior parte dos dados sejam de uma área relevante para a gente, que é a área onde eles se alimentam. Né? Então, quando eles se alimentam, geralmente eles são peixes, eles são predadores, eles vão querer ir em busca de alimento, então aquela formação anterior se desfaz e eles vão em busca do alimento, eles vão aonde esse alimento está caindo. Então, aqui, por que queija? Aqui tem uma imagem mostrando a área onde a gente consegue ver pela câmera. Naquele videozinho que eu mostrei anteriormente, que vocês viram os pellets, é uma área muito pequena, porque imagina que isso aqui são 160, 200 metros de circunferência, então realmente um volume de água gigante aqui. E a câmera ele só atinge uma pequena parcela dele, né? Com o sonar, o sensor, a gente consegue atingir uma área bem maior aí, e essa área vai estar ainda maior se a gente tiver dois sensores, porque agora a gente utiliza um sensor embaixo e um sensor embaixo apontando para cima e um sensor na próxima superfície apontando para baixo. Então, ela vai cobrir uma área aí maior. Aqui você vê uma imagem um pouquinho mais realista desses dois sensores. Um aqui na superfície e um outro embaixo apontando para cima. E aqui estão os peixezinhos. Aqui é um videozinho. Esse videozinho é um videozinho em câmera rápida que foi filmado por um colega meu e mostra os peixes sem se alimentar. Eles estão nadando tranquilamente e aí vai começar a alimentação e eles vão imediatamente de encontro, né, para esses pellets comerem. Então aí você vê que o comportamento dos peixes realmente, dos salmões, muda totalmente e aí eles vão começando a ficar satisfeitos e vão começando a voltar ao comportamento natatório mais normal deles, né? Esse vídeo é bem legal. Esse daqui é um videozinho explicando só por figurinha como que o KJ funciona, como que os sensores funcionam. Eles estão, como eu disse, apontando para cima, agora tem um também apontando para baixo, que não está nessa imagem. E quando os peixes começam a se alimentar, aí ele envia o sinal ao gabinete, e esse gabinete vai enviar a nuvem, e a nuvem vai enviar ao nosso programa. Então, aqui vai começar a alimentação, aqui começou a alimentação, os peixes já se reúnem lá em cima, e esse programa vai traduzir os dados para a gente como um gráfico. Então, vai mostrar para a gente como um gráfico onde está a biomassa média, a biomassa dos peixes. Então, vai ser esse gráfico que a gente vai utilizar para analisar como é que é o comportamento dos peixes enquanto eles se alimentam. Aqui é um gráfico de um tanque-rede durante o período de 24 horas.
é um dia inteiro, um dia por vez que a gente mostra. Nesse gráfico de cima, a parte de cima, você pode ver essa parte amarela, demonstra onde está a penetração de luz solar. O sol nasce aqui umas 6 horas nesse dia e se pôs aqui umas 9 da noite. Então, cada pontinho branco, como eu tinha falado anteriormente, cada pontinho branco desses aqui é uma bexiga natatória que esse sensor identificou. Cada pontinho branco é um peixe que ele identificou. Então, aqui, ao passar do tempo, você vê que o movimento deles varia, né? Um grupo aqui está um pouco mais alto, um grupo aqui mais baixo, mas quando tem alimentação, que é essas barras azuis, quando tem alimentação, eles imediatamente mudam o comportamento e a maioria vem para cima. Então, esse é um comportamento típico de salmão, que é o que a gente quer ver, é o que vai ajudar a gente a alimentar melhor. E esse gráfico aqui de baixo, essa linha verde, demonstra os primeiros 3 metros de profundidade. E aqui a gente pode ver como realmente na linha verde eles vieram para a superfície e mudaram o comportamento em relação ao período de não alimentação. Aqui você pode ver essa coluna aqui mostra a profundidade, esse sensor estava a uns 25 metros de profundidade. Os tanques redes geralmente têm uns 35, 40, talvez 45 metros de profundidade. Só para dar um... E aqui tem uma coisa muito interessante também, que é o movimento de migração vertical diária dos peixes, que é um movimento que acontece naturalmente nas espécies marinhas, mas o salmão a gente vê muito nele, que eles ficam mais na profundidade quando tá sol, quando é dia, né? Eles são predadores, eles caçam, mas eles também não querem ser presas, então eles meio que ficam um pouco mais próximos à superfície quando é de noite, e quando amanhece, eles vão para a superfície para se alimentar, para procurar alimento, mas eles descem e permanecem geralmente um pouco mais embaixo durante o dia. E aqui, nesse gráficozinho aqui, a gente pode ver que esse movimento, você pode ver essa linha branca aqui é onde está o centro de massa, é onde está a média dos peixes, porque cada pontinho branco é um peixe, mas essa linha é que a gente pode tirar ela, mas ela é onde está o centro de massa. Então, você vê que os peixes, eles realmente ficam um pouco mais próximos à superfície durante a noite, e aí aqui era um dia, provavelmente mais para o inverno, um dia bem curto, e aí eles foram para baixo. E aqui, nessa caso em específico, a alimentação aconteceu bem no meio do dia, bem quando estava sol. Então, você pode ver que eles subiram para se alimentar, aqui os primeiros 3 metros mostram que eles vieram para se alimentar, eles tinham interesse nesse alimento, mas uma boa parte ficou aqui embaixo, o que leva a gente a pensar que a alimentação, que os horários melhores para se alimentar seriam mais próximo ao nascer do sol e ao pôr do sol, onde eles já naturalmente estão um pouco mais próximos da superfície. Aqui também é bem interessante de ver que eles parecem que se dividem em 2 grupos diferentes quando escurece. Aqui também é um outro exemplo, que aqui a alimentação aconteceu um pouco mais próximo ao amanhecer, e também a gente vê que eles permaneceram quase que totalmente mais próximos à superfície durante o período da noite, da escuridão, e vieram para cima se alimentar. Então, aquele foi o que a gente chama de Cage Inspector, que é essa visão de 24 horas por dia, 24 horas do dia inteiro, mostrando o que acontece na coluna d'água e como que os peixes se movimentam. Esse daqui é o Feeding Assistant.
Feeding Assistant 3. A gente já está no 4, mas ele é um assistente, ele é um assistente para a gente, uma ferramenta para os alimentadores, para quando a gente for alimentar os peixes. Aqui são os primeiros 3 metros, é aquela linha verde que eu tinha demonstrado antes, são os primeiros 3 metros da superfície da água. A gente pode mudar também, às vezes mostra os primeiros 5 metros, a gente pode mudar de acordo com o que for necessário. E aqui essas colunas brancas, aqui são as últimas 2 horas. Aqui 60 minutos, aqui as últimas 2 horas. E aqui, essas coluninhas são a alimentação dos peixes. Cada barrinha é 1 minutinho que eles vão receber uma certa quantidade, e quanto mais alta a coluna, maior a intensidade, mais quilos por minuto está sendo liberado para esses peixes. Então, esse assistente de alimentação, o que ele faz é ajudar a ver como que os peixes estão respondendo para o alimento que está sendo dado a eles. Se eles estão com interesse, eles deveriam vir para a superfície, que nem naquele vídeo que eu mostrei. Eles deveriam subir um pouco a superfície e vir pegar esse alimento, o que é exatamente o que acontece aqui no começo da alimentação. Vocês podem ver que ele vem, ele sobe, e de acordo com o movimento deles, o alimentador, quem estava alimentando, aumentou a intensidade de alimentação, ou seja, percebeu que tem mais peixe na superfície, ele pode liberar mais comida, vai ter peixe para comer, então eles fazem isso e mantém até que diminui um pouco aqui, e ele vai diminuindo, aqui aumenta de novo, talvez uma outra leva de peixe, talvez não, e aí aqui ele vai utilizando isso como uma ajuda. Não substitui a câmera, você precisa ainda ter a câmera, mas é bem útil para saber em que direção você está indo, quanto que você pode aumentar, como que está a resposta dos peixes de modo geral. Na jaula inteira, né? Não só na partezinha da câmera que você consegue ver. Então, aqui tem coloquei aqui uns exemplos de alimentação, que aqui começou, e aqui ao fundo também, eu só expliquei essa parte que são os primeiros 3 metros que demonstram como que os peixes estão reagindo, mas aqui no fundo são aqui 20 metros, é a coluna da água inteira, e dá para ver os pontos brancos, as manchas brancas são os centros de massa dos peixes, são a biomassa. Quanto mais branco, maior densidade de peixes. Então, por aqui também você pode ter uma noção da movimentação dos peixes na coluna da água inteira. Então, aqui você viu que a gente começou a alimentação aqui, eles responderam super bem, aumentamos a alimentação, eles continuaram por aqui, deu uma baixada, e aí aqui, provavelmente, vimos algo na câmera que fez com que abaixasse. Mas foi uma resposta super boa e demonstrou que os peixes realmente estavam interessados no alimento, então a gente não precisou esperar muito para aumentar essa intensidade. Aqui também é a mesma coisa. Geralmente começamos com uma intensidade mais baixa para chamar os peixes, e aí, à medida que eles respondem, você já pode aumentar essa intensidade e continuar daí, de acordo com a resposta deles. Aqui, uma alimentação que não foi feita utilizando os sensores, mas a gente marcou. Aqui, a gente vê que eles começaram bem baixinho e continuaram baixinho, mesmo depois que os peixes demonstraram interesse. Então, provavelmente, a alimentação aqui estava muito poucos quilos por minuto, os peixes meio que perderam o interesse e abaixaram. E aí eles começaram a aumentar, então e os peixes já não voltaram à superfície como antes. Os peixes perderam o interesse e foram fazer outra coisa. Aqui
é o Cage Inspector que eu estava comentando com vocês. Aqui mostra os primeiros 25, 30 metros, dependendo de onde está o sensor. E agora dá uma imagem ainda melhor, porque tem dois sensores, um em cima apontando para baixo e um embaixo apontando para cima. Então ele deveria dar, e aqui você pode também mudar os beams, os raios, são raios de 50 Hz e 200 Hz que cada um envia. Então você pode aqui mudar e ver qual gráfico você prefere. Eles são bem similares, mas alguns demonstram uma maior mudança de biomassa quando eles se alimentam. E aqui é uma super resposta que eles tiveram na alimentação. Aqui é um exemplo mostrando os dois lado a lado, o Cage Inspector e o Feeding Assistant. Aqui, onde está marcado de vermelho, essa localidade não tinha integração com o sistema de alimentação, então eu tive que marcar em vermelho. Quando os peixes começaram a se alimentar, eles subiram, e quando a alimentação parou, eles desceram, ou seja, a atividade dos peixes diminuiu depois da alimentação, que quer dizer provavelmente que os peixes já estavam satisfeitos, que foi uma alimentação aqui, eles sobem. Você pode ver que a nuvenzinha aqui fica bastante elevada, ou seja, a biomassa dos peixes realmente está lá em cima. E aí depois eles terminam a alimentação e os peixes já saem da superfície, né? Diferente daqui, aqui onde está marcado de vermelho, eles também começaram a se alimentar, subiram e aí parou. Só que os peixes voltaram a subir. Isso pode indicar que era um segundo grupo, uma segunda leva de peixes, talvez peixes um pouco menores, um pouco mais fracos, que queriam se alimentar aí. E então o KDI permite também analisar esses padrões de comportamento. Hoje em dia a gente tem já o Feeding Assistant 4, e ele é diferente. Esse gráfico ele não mostra os 3 primeiros metros, ele não se baseia somente nesse movimento dos peixes. O computador ele analisa umas 240 métricas diferentes, que seriam impossíveis para a gente analisar como ser humano, mas o computador faz isso e ele traduz em forma de gráfico esse interesse dos peixes. Essas métricas vão analisar quão rápido os peixes estão nadando, o quão em cima eles vão quando começa a alimentação. Então, essas métricas vão evaluar uma série de coisas que a gente já não poderia estar analisando só vendo os gráficos. E aí vai traduzindo nesses gráficos que vão mostrar se há interesse ou se o interesse já está decaindo. Então, isso que vai ajudar a gente, e além do mais, tem o controle integrado aqui. Antes a gente tinha que controlar por uma outra tela, agora a gente já pode controlar desde aqui. Aqui é um close de uma das jaulas, por exemplo, e aqui vai mostrar como está a atividade dos peixes. Você pode pausar e ela resume automaticamente, você pode parar a alimentação, você pode escolher quantos quilos por minuto. Aqui vai ter uma recomendação de intensidade, que o algoritmo vai analisar e ele vai te mandar uma recomendação de intensidade baseado também em como você alimentou. Então, é um programa, a máquina, ela se aprende cada vez mais que você alimenta, ela aprende. E aqui, outras informações relevantes também, como o nível de ar, que é uma coisa importante também. Então é isso. Então, o Feeding Assistant 4, ele vai te indicar se a atividade dos peixes está estável, se você deveria manter os níveis os quilos por minuto, se está decaindo, se está aumentando, e aí ele vai te indicar talvez uma recomendação aí para você
para você aumentar a intensidade da alimentação. Então, ele é uma ferramenta bem mais completa e um controle integrado para você só precisar dele e, claro, junto com a câmera, você pode tomar suas decisões aí e ajuda bastante. Eu alimento com eles e ajuda bastante. Então, é isso. Isso foi a alimentação utilizando sensores. Eu coloquei aqui algumas coisas que depois de alimentar por 4 anos, mais esse quinto que eu estou aqui, coisas que eu aprendi, que eu não tinha pensado antes, que realmente a alimentação dos peixes é bem mais complexa do que parece. Eles sempre falam que cada dia, cada alimentação é uma chance de você, é uma chance de você ganhar peso nos peixes. Eles não vão se recuperar, eles não vão comer bem mais no segundo dia se você alimentar mal um dia. Eles podem até comer mais, mas não vai ser recuperado 100%. Então, é super importante, eles não tiram férias, né? Cada grupo de peixe é individual, você pode ter tanques-redes na mesma localidade, bem diferentes. Às vezes um grupo fica doente, o outro não. O salmão e a truta são peixes bem diferentes também para alimentar. A truta é um peixe mais robusto, que sobe mais também para se alimentar, tolera mais. Muita gente utiliza tabelas de alimentação, né? Essas tabelinhas que falam quanto que o peixe pesa, quanto por cento que deveria alimentar, em qual temperatura, mas realmente, trabalhando na área, eu vejo que não são muito úteis para a gente no dia a dia. É sempre bom ter elas, meio que saber um pouco, para você não alimentar super de menos ou super de mais, caso você não tenha umas ferramentas boas aí, mas realmente não são muito úteis. E também, claro, além dos fatores biológicos e do salmão e tudo, tem muita logística envolvida, muito tratamento, essas coisas de pedir alimentação, você tem que calcular quanto que os peixes vão comer, e isso muda muito. Então, é uma logística bem complexa mesmo, que nem eu disse. Então, eu vou falar um pouquinho aqui rapidamente sobre o Blue Grove. Essa Blue Grove é uma empresa que na verdade, ela é o KDI, que se juntou juntamente com um fabricante de equipamentos para cultivo de salmão, que chama Norsaqua. E eles estão começando ainda, mas eles têm um objetivo de utilizar a tecnologia que a gente tem, utilizar soluções de computação para realmente inovar e revolucionar a indústria da aquicultura. Então, o objetivo é que no futuro próximo, eu espero, eles estejam trabalhando na aquicultura com camarão. Se eu não me engano, é no Equador que eles estão interessados em começar. Primeiramente, eles querem solidificar a base da indústria, que é a indústria que deu origem, que é a agricultura de salmão e truta. Então, essa Blue Grove, ela tem como objetivo realmente produzir alimentos de forma sustentável. Então, o objetivo realmente é que a gente possa utilizar essa tecnologia que a gente já utiliza bastante no cultivo de salmão, utilizar para outras espécies. E aqui tem uma imagenzinha que mostra onde estamos agora. Por enquanto, somente salmões, estamos começando com camarão também, mas no futuro a gente quer englobar outras espécies e eu espero realmente que a gente possa utilizar a tecnologia que a gente já tem para conseguir uma produção aí bem sustentável. E era isso, e foi isso. Então, eu espero que tenha sido interessante, eu espero que eu tenha trazido aí novas informações para vocês.
Adriana. Oi? Microfone. Bom, a Adriana parece que não tá mais. Eu também não sei se eu tô mais live ou não. Ué. Ah, agora eu tô vendo aqui. Cristina, e aí? Ah, a Adriana caiu. Tá. Como é que eu fui parar na Noruega? E aí, Vinatea? Então, eu vim fazer o mestrado aqui na Noruega. Eu vim fazer o mestrado na verdade, de 2012. E aí eu fiz mestrado chamava UMB, agora é NMBU. E eu fiz mestrado com aquicultura e comecei a trabalhar na indústria na metade de 2015. E aí eu trabalhei 4 anos com cultivo de salmão num lugar que tinha uma empresa que tinha 6 fazendas, 6 localidades. E aí ano passado, mudei para Oslo, para a capital, e agora eu estou trabalhando com KJ. Eu estou trabalhando com alimentação de peixe e utilizando hidroacústica. Podem fazer perguntas, se quiser. Ei, Miguelito! Miguelito tá no Brasil, hein? Quer ver? Pô, obrigada, Ana Cristina. Fiquei nervosona. Eu não sei se vocês querem fazer alguma pergunta ou se tem mais alguma coisa que ficou no ar ou se alguém perdeu o começo, quer ver as fotos. Eu tinha vários fotinhos no começo. Aí, Gabriel, beijo. Marina. Opa. Ai, foi E a aí? luz. Foi a luz. Deixa eu A luz voltar lá. caiu. Sim, aqui tá chovendo. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ir lá no Face, peraí. Tá gravando? Eu fui lá embaixo apagar e prender o modem, porque foi rápido, mas o modem apaga. Não sei se vai transmitir direto lá. Deixa eu ver aqui. Se voltou. Mas a gente tá ao vivo ainda, então. Eu acho que a gente tá ao vivo. Deixa eu só lá no Face. Pessoal, vocês estão escutando a gente? Pode, ó, o trovão. Nossa. Pode dar um André Muniz feedback. tá. Eu não consigo ver. André Muniz Pessoal, tá. Ana Cristina também tá. ah, perfeito. A gente voltou. Ai, que bom que foi só na hora do final. Pessoal, estamos em época de chuvas. Chove e cai a luz. Incrível. Putz. Chove. Ai, já está, que bom. Nossa, fiquei nervosa agora.
Mas são coisas que passam durante... Acontece. Estamos ao vivo. Mas que bom que deu tempo de você terminar. Faltou algum detalhe para você falar, Marina? Ou já entraríamos nas perguntas? Pode entrar nas perguntas. Eu terminei perfeito. lá. Perfeito, que bom. Que bom que voltou. Gente, desculpa, ó. Não sei se dá para escutar, mas são Nossa, trovão, dá sim. Muito trovão. Caramba. Pessoal, que magnífico, né? Magnífico. Eu fiquei impressionada com tanta tecnologia, com tanta inovação. A aquacultura, na verdade, nós que estamos aqui por trás, todas essas máquinas, né? Temos que nos reinventar, não é verdade, Marina? Porque hoje, você fala que você é encarregada da alimentação, mas você, na verdade, você é encarregada de... Você é que está no controle, literalmente, do processo, né? E saber ter toda essa base que você teve lá na UFSC, logo passando pelo seu mestrado, e toda a experiência nessa outra empresa, certeza foi muito interessante. E saber que hoje a automação industrial dentro da nossa área, ela é uma realidade. E a tendência é essa. Para a qualidade de água, já faz tempo que a gente tem vários sensores, para alimentação, incrível. E eu estou muito emocionada para ver isso no camarão. Eu amo também a produção de camarão. E falar para a sua empresa que não quer fazer alguns testes aqui no México. Sim, eles vão querer, com certeza. Então vocês logo conversamos mais. Pessoal, sim, aliás, se quiserem mandar contato, alguma coisa assim, eu realmente estou mais com salmão e truta. Mas se quiserem mandar, eu encaminho aí para o pessoal que tá mais voltado a começar esse trabalho com camarão aí, seria bem interessante. A minha professora deve estar escutando, ela vai falar, Adriana, manda já. minha mentora aqui, que ela trabalha com camarão. Bom, vamos às perguntas dos nossos aqua followers, nossos aqua seguidores. E aqui então começamos, vamos lá, mandamos o André, que está no Rio de Janeiro, a Solange, que é brasileira, não falou da onde, Kauser Hamed disse, I don't understand, so sorry, Kauser. Aqui não podemos falar 5 idiomas, 3 idiomas, se complica um pouco. Futuramente podemos fazer uma em inglês. André Muniz comenta que lindo escritório, que inspira. O Vinatea começa com saudações. E aqui o Gabriel Coelho, que privilégio poder acompanhar essa experiência. É muito bom, eu também acho. Eu tô palpitando aqui de felicidade. Que legal, que bacana. E aqui ó, o nosso Vinatea diz parabéns, Marina. Aí está, parabéns, Marina. Respondi o Vinatea enquanto você estava fora. Ok, desculpa, aí está. Mas eu não escutei, eu quero escutar. Como foi para você? Como, e não ficou gravado, né? Não sei. Não sei se ficou gravado. Eu acho. Ficou? Será que não? Não sei. Depois eu tenho que ver. Mas responde de novo, não passa nada, não. Como foi que você foi parar na Noruega? Então, realmente foi como eu falei. Eu sempre tinha interesse por salmão, desde que eu estava na USP, a gente foi para o Chile e tal, e eu tive o estágio lá e a prática com um semestre na Universidade da Austrália, e aí depois eu também já tinha um interesse na Noruega, então, que aí já vinha de bem antes, de quando eu tinha 17 anos, né? Que eu fiz intercâmbio aqui, eu sempre meio que quis voltar para também aprender mais a língua. Eu já sabia num nível assim iniciante, mas eu sempre quis voltar para aprender mais a língua, e aí se juntou ao meu interesse de salmão, e aí eu vim aqui para fazer o mestrado mesmo. Aí eu vim fazer o mestrado em 2012 e continuei, consegui o emprego, e estou aqui até hoje. Muito legal. Meg Felipe, muito bom. O Chile está bem aquém dessa automação. Mas estamos chegando lá também. A gente tá já no Chile, já testamos ali em algumas localidades, na verdade, mas o problema que a gente está enfrentando no Chile, às vezes, é que a gente precisa de internet, a gente precisa de eletricidade estável, e isso é um pouco aqui no Chile, isso é um pouco mais instável no Chile. Eles ainda alimentam das casinhas flutuantes, né, dos pontones,
Então, estamos chegando lá, mas realmente não está no nível da Noruega ainda. Olha só, a gente acabou de ter um exemplo aqui no México também, ó. Foi a luz com uma Foi a chuva, luz. com uma chuva que nem é forte, vou ser sincera. Não é uma chuvinha. Mas tem trovão. E tem trovão, mas não é forte. E foi a luz. Se eu tivesse alimentando agora, ia parar tudo, né? Então, Ia parar tudo. Esse é o detalhe nosso. Também temos problemas com as linhas. A Cris, olha, eu quero agradecer a Cris, porque foi ela que me apresentou a Marina, hein? Cris, muito, muito, muito obrigada. Na verdade, fiquei impressionada quando ela falou. A Cris me convenceu a fazer isso. Cris. Muito bem, Cris, isso mesmo. Eu quero, então, agradecer aqui, deixar aberto a todos que foi a Cris que me apresentou a Marina. Muito bem, muito obrigada. Ela disse, parabéns pela live, Adri. Obrigada por compartilhar essa experiência com a gente. Marina, aí está. Que bom, Cris, que você convenceu ela. Solange, fantástica, parabéns. Exatamente, Solange. Fantástica. Ana Cristina Maia Chagas, boa tarde. Sou o Santiago Hamilton, Universidade Federal de Pernambuco. Desenvolvo pesquisas como PNPD com acústica do camarão marinho no laboratório do professor Silvio. Ah, por certo, o professor Silvio, eu mandei mensagem para ele. Ele veio aqui ano passado no Simpósio Internacional de Nutrição Aquícola. E ele apresentou, acho que eu já te comentei, né, Marina? Apresentou um trabalho parecido com acústica de camarão. E eu fiquei muito impressionada. Eu já tinha falado, Ana, na verdade não é o Santiago. Santiago, eu já tinha conversado com a Marina sobre o Silvio e eu mandei para ele o link. Depois eu vou mandar o vídeo para ele. É muito legal. Ele me mandou alguns artigos de vocês também, que eu já compartilhei com a Marina, né, Marina? E aí depois eu vou passar os dados da Marina para ele também, para vocês trocarem figurinha aí, porque eu acho que pode ser uma parceria muito bacana. Eu caí, sim, caí. Desculpa, Solange, eu caí. Eu fiquei aqui, eu achei que não tinha mais ninguém. Ai, desculpa, eu fiquei desesperada, né? Esmeralda, linda. Esmeralda, eu tava perguntando se alguém tava vendo. A Esmeralda está na UFSC. Ela tá fazendo... Saudades. Tá fazendo pós-doc por lá. Ana Cristina Maia Chagas, não sei se... Sim, pode fazer. Isso foi quando você não tava. Desculpa. Mas isso foi quando eu fiquei perguntando o que eu ia fazer. Desculpa, gente. Então, vamos lá, aqui, ó. Parabéns, Marina. Miguelito peruano, amigo do Sunshine. Flávia, Cauê, saudade de você. Aí, ó, todos os amigos. Tudo bem. Sim, todos os amigos da minha classe. Miguelito estava lá em Floripa, voltou para o Peru e depois voltou para Floripa. Eu acho que ele está lá agora. Acho até que tem uma namorada, né? Que legal, muito bem. Ana, muito boa a palestra. A Cris aqui. A Cris comentando, Gabriel Pacini está mandando um abraço. Um abraço, Gabriel. Gabriel da minha sala também. Que foi da sua sala, por isso que a gente conheceu. Todos os amigos. A aquacultura é tão pequenininha, a gente se conhece. Acaba se conhecendo. O Miguel falou, arrasou na palestra. Arrasou mesmo, hein? Obrigada, Miguel. Muito boa a palestra da Marina. Pergunta, Victor Talaveira. Qual é o FCR obtenido com este novo método de hidroacústica? Qual que é o FCA? Então, a gente ainda não terminou, a gente está terminando, vai terminar no ano que vem, a gente ainda está no meio de utilizar uma localidade inteira, porque antes foram só partes, então a gente realmente não pode contabilizar isso com as nossas outras testes, porque foram só partes, mas a gente ainda está meio que na metade do ciclo aí. Então, essa resposta eu acho que vai vir para a gente no começo do ano que vem. Mas, normalmente, quanto vocês têm de fator de conversão? Qual é a média? 1,20, para salmão, geralmente 1,15, para truta é um pouquinho maior, é 1,25, 1,30, se eu não me engano, mas a truta ela come bastante, ela come bem, mas ela não converte tão bem, e ela não vende tão caro também.
E a gente, só já respondendo, que eu vi que alguém perguntou se a gente cria coco aqui. Não, aqui na Noruega é mais salmão do Atlântico e truta arco-íris. Mas no Chile a gente vai começar com uma localidade, já testamos uma localidade com coco e vamos começar, se Deus quiser, na próxima geração com salmão corvo, que deveria dar um resultado bem legal, porque eles são, o salmão corvo, ele é bem predatório, ele é bem ativo quando ele come. Você vê na superfície de água, é bem fácil você ver, eles sobem para se alimentar. Então é bem promissor. Vamos testar com várias espécies. Eu tô super emocionada. É, Brunão, o Bruno. André, parabéns pelo trabalho. Ana, Cristina. A ver, vamos lá. Aí, Gabriel, vou levantar aqui um pouquinho. Gabriel Coelho de Moura. Olá, sou graduada de Engenharia de Aquicultura da Federal do Paraná. Fiz um estágio extracurricular em Porto Montt, no Chile. Gostaria de saber se o Chile perde por uma diferença muito grande em tecnologia e eficiência de produção, comparada à Noruega, imagino, e tenho muito interesse na produção de salmão. Foi lá onde eu fiz também, foi lá onde eu fiz quando a gente fez o intercâmbio de universidades, a gente fez lá na Austrália, em Porto Montt, e eu fiz uma prática profissional, mas não foi exatamente em Porto Montt. Mas, então, perde na tecnologia, como eu já tinha comentado antes, no quesito de estabilidade de internet, estabilidade de eletricidade, e algumas coisas, por exemplo, que eles ainda fazem, eles ainda não fazem muita alimentação remota, por exemplo, eles alimentam da localidade em si. Isso foi as coisas que, quando eu estava lá, eu fui para lá em janeiro com o KJ, que eu vi que eram bem diferentes daqui. Mas assim, eu acho que está chegando perto, assim, está chegando no mesmo nível. É só mais uma questão é, de dinheiro mesmo, de que eles provavelmente não têm tanto a investir quanto aqui a Noruega, que a Noruega é mais uma coisa mais milionária mesmo. Mas dos números finais eu vou confessar que eu não sei. Primeiro porque eu não estava não era chefe de produção, não tenho esses números aqui, então não poderia, também não tenho do Chile, não poderia comparar. Mas eu acredito que seja pior, assim, acredito que os noruegueses, produtores noruegueses ganham dinheiro, porque os donos ganham muito dinheiro com isso. É outro mundo, outra indústria. E o André até brinca, o Thor pedindo para participar. Claro que sim. Ele adorou. Ele adorou a palestra também. O Gabriel, palestra perfeita, cheia de informação futurística para nós. Obrigada, Gabriel. O Vitor perguntou o mesmo, né, do UFC, já comentou. A Ana Cristina, que não é Ana Cristina, que tá usando é outra pessoa, o Face. O fake. Faz teu Face, hein? Faz teu Face. A minha pergunta era se os salmões emitem sons durante a atividade alimentar, como ocorre com os camarões, que é o caso da pesquisa lá do Silvio, do grupo do Silvio, né? Onde os pulsos acústicos é que são considerados a resposta da alimentação. Até comentei ano passado, né, quando o Silvio veio apresentar os prévios dessa pesquisa, ele até colocou para a gente o ruído que faz o camarão e como os outros camarões começam a comer a partir disso. Então, acho que ele quer saber se no caso do salmão, ele tem algum ruído que alerta os demais para que todos comecem a comer no mesmo horário, no mesmo momento. Existe esse ruído também? Então, que eu saiba, não existe um ruído em particular. É claro que o salmão ele escuta, então até quando a gente começa a alimentação, a gente começa antes com o ar. O ar vai e começa a girar, aquele dispersor de alimentos começa a girar, e você vê que às vezes a gente demora um pouco, porque a gente tem que checar que todos estão girando bem e tal, e você vê até pelos sensores hidroacústicos que só com esse barulho eles já se encaminham para cima, eles já percebem que, opa, tá vindo alimento.
ou às vezes eles escutam de outra jaula e já vão para cima achando que é o alimento deles. Mas eles, em particular, fazer um som, emitir um som característico de alimentar, eu acho que não. Os nossos sensores, o que eles vão é, localizar vai ser a bexiga natatória de cada peixe. Então, os gráficos mostram o movimento de acordo com cada peixe, localizado a bexiguinha natatória deles. Então, o movimento, né, deles dentro da água, a vibração na água, né? Por isso é a acústica, né? Porque é o ar, na verdade, dentro que eles estão localizando, os sensores estão identificando, é o ar dentro da bexiga natatória. Então, é assim que eles... Isso. André, você também cria... ela já comentou. Essa eu comentei, foi. Sim, que sim, vão começar. Não, que não, mas que no Chile a gente vai começar com... Que vão começar no Chile com essa outra espécie. A gente vai começar com hidroacústica no Chile, porque eles já criam um coco, e o coco responde bem. Mas aqui na Noruega, não. Que eu saiba, é só salmão do Atlântico e truta arco-íris, pelo menos as espécies que eu trabalhei. Que é salmo salar, não? Salmo salar. O Gabriel, que também não tem fez, que é o dono da Cris, pergunta: quantos tanques ou fazendas você consegue alimentar remotamente? Olha, teoricamente, quantos tiver, você consegue alimentar. Agora, eu acho que o que ele está querendo dizer é quantos tanques ou fazendas você consegue alimentar. Uma pessoa dá conta de alimentar, talvez seja isso. As fazendas depende, varia um pouco o número de tanque-rede por fazenda. Onde eu trabalhava, agora a gente está alimentando uma que tem só 4 tanque-redes, por exemplo, mas eu já alimentei localidades que tinham uns 10 tanque-redes. Só que, assim, cada sistema de alimentação, cada fazenda tem um sistema de alimentação, e cada sistema de alimentação tem linhas. Então, por exemplo, se você tem 4 linhas, você não vai conseguir alimentar mais do que 4 tanque-redes ao mesmo tempo. Aí você vai ter que dividir essas linhas e variar, alimentar 4 primeiro, 4 depois, etc. Agora, uma das localidades que a gente alimentava antes, a gente alimentava só 4 tanques-redes dela, pelo KDI, mas elas tinham... Eu nunca vi uma localidade com tantas linhas assim. Então, a localidade pode ter muitas linhas, você pode alimentar muitos ao mesmo tempo. É um pouco mais raro. Geralmente são 3 ou 4 linhas, 3 ou 4 tanques-redes ao mesmo tempo que você alimenta por localidade. Agora, respondendo aí, eu não sei se ele quis dizer quanto que a gente dá conta de alimentar por pessoa, eu diria que umas 10, 15 tanque-redes seria mais do que isso, é difícil, porque você tem que prestar atenção o tempo todo. Agora, na localidade onde eu trabalhava antes, a gente chegava a alimentar até 24, eu acho que foi o máximo que a gente alimentou ao mesmo tempo, mas geralmente eram 2 pessoas alimentando, então a gente se dividia, mas assim, no final de semana era só uma pessoa, então dava conta. O problema é que sempre surgem problemas inesperados, que você tem que dar atenção a alguma coisa. Enquanto você está dando atenção a uma coisa, talvez uma mangueira que está cheia de comida e você tem que ligar para alguém. Enquanto você está fazendo isso, você não pode alimentar perfeitamente as outras, você não pode dar atenção às outras. Então varia um pouco, varia um pouco. E que legal, né? Como a gente comentou, você pode estar em qualquer parte do mundo. Você está alimentando, porque você está controlando literalmente as diferentes telas nas pantalhas aí, vendo como que flutuam os gráficos, entender os gráficos, muito bacana mesmo. E tendo os gráficos, Bruno! Não, e tendo os gráficos, eles ajudam a gente a poder alimentar mais tanques por vez também, porque aí eles vão dar uma visão geral de como que está o movimento dos peixes, se eles já estão meio que chegando à saciedade, se eles já estão abaixando ali, chegando à saciedade, aí você dá mais atenção aos tanques que precisam realmente. Então, os sensores também ajudam nisso, também permitem alimentar mais tanques, uma pessoa pode alimentar bem mais.
Aí um alô pro bacana. Bruno. Aí o Bruno, parabéns, Mari, muito legal ver sua experiência inspiradora. Realmente, Bruno, super inspiradora. E a Alba Melissa diz, obrigada pela palestra, inspiração para as mulheres na aquicultura. Empoderamento da mulher na aquicultura. Exatamente. Aqui, André, obrigada. Muito legal, Marina. Cauê Silva. O Cauê. E aí, Cauê? Cauê tá com filho já. Muito bom. Marina, 1h30, hein? E eu tô aqui, podia escutar o dia inteiro. Eu adorei, muito bacana. E que legal se a gente pudesse aplicar para várias espécies, porque imagino que todo esse software deve ter sido alimentado com informações de muitos anos para poder chegar aonde vocês chegaram. Eu já, pelo que você comentou, já tem várias versões e imagino que já estão pensando na... Estão vindo outras, estão... Que bacana. Fico muito feliz também, assim como a Alba Melissa falou, muito legal saber que por trás disso tudo tem uma mulher brasileira, aquacultora. Isso é muito bacana, porque, querendo ou não, inspira a muitas meninas, muitas mulheres que querem trabalhar com essa parte que, vamos ser sinceros, a parte de automação, ela é muito masculina. É a primeira vez que eu vejo uma mulher trabalhando com essa parte na aquicultura e eu fico muito feliz. Isso abre uma perspectiva muito grande. Então, que bom que você resolveu vir aqui comentar. Eu vi que tem várias mulheres na sua equipe também. Isso é muito legal. Muito legal. Fico muito orgulhosa. Te conheci há pouquinho tempo. Eu estou muito orgulhosa desse trabalho. E que bacana, hein? Que legal. Para você. Pô, obrigada. Realmente é muito masculino o mundo da aquicultura. É um trabalho muito pesado, né? A parte prática mesmo é um trabalho que é pesado. E aí essa parte de tecnologia também está dominada aí pelos homens, mas não, a gente vai encontrando o nosso lugarzinho aí. Onde eu trabalhava antes também tinham muitas mulheres fortes, mulheres davam pau nos homens lá. Então, aí me inspirei também, e eu acho que cada vez mais a mulherada está aí para chegar chegando. Agora, quanto às outras espécies, eu queria deixar aí, tem o site da Blue Grove, que é essa empresa que é a KGI junto com a North Aqua, né, que era uma empresa de equipamentos para cultivo de salmão que se juntaram e estão fazendo aí a Blue Grove, que é esse... eu tenho aqui até no slide essa companhia que quer trabalhar com camarões e com outras espécies também. Então, você se não você pode quiser... deixar um e-mail, algum contato aqui para o pessoal que queira entrar, falar contigo? Sim. Marina, arroba... Coloca aqui no chat privado. Posso colocar? Sim. Marina, arroba KGI. Melhor a gente coloca e o pessoal já fica aí com tudo seu contato. Pessoal, e aproveitando, Marina, pede para eles também. Vamos compartilhar esse vídeo para chegar a mais pessoas. Ajudem também aqui a Adri da Silva a chegar a mais gente, porque é uma informação muito importante. A palestra da Marina aqui foi nota 1000. Eu acho que deve chegar a mais pessoas esse vídeo. Aí está o contato dela, marina@kjai.no. Sim, ajudem a gente, né, Marina, a compartilhar esse vídeo, dê um like, já sabe, tudo das redes sociais é importante. Se vocês gostaram, dê um like, aí compartilhem com seus contatos, principalmente quem trabalha com o tema da alimentação. Eu que trabalho com nutrição e alimentação, eu estou fascinada, eu estou aqui, minha cabeça está mil, pensando, nossa, que legal seria para camarão, para outras espécies. Não, eu fico muito impressionada, e eu gostei muito de um tema que você falou, que é sobre... a gente não se casar literalmente com as tabelas, né? A gente tem uma mania... A gente usa, eu falo, para um norte, né? Da onde que a gente começa? Pois tem que começar de algum lugar, porque as pesquisas que fizeram com está Blue Golf, os 2,5. É importante, como você comentou, só que a gente tem que ver que, como você comentou, os peixes, os camarões, os organismos aquáticos, o comportamento dele muda com muitas variáveis, e a gente normalmente só considera temperatura e oxigênio,
né? Não consideram outras coisas, às vezes também alguns químicos, nitrito, nitrato, amônio, mas são outros, né? São Fatores muitas que variáveis, muitas. exatamente, muitas variáveis. Então essas tecnologias nos demonstram cada vez mais que temos que nos preocupar com todas essas outras variáveis que às vezes o humano não pode medir. E você demonstrou aqui, né? Olha só o fator de conversão que você observa num predador. O fator que a gente vê hoje é bem menos que o fator de conversão de um omnívoro, né? Então, olha só o que você consegue, o que a gente consegue com essas tecnologias. Imagino que com a hidroacústica vai baixar mais ainda. Então, que bacana a gente ter essa experiência sua aí, que bacana a gente ver que essa tecnificação dá uma margem futurística muito, muito animadora, né? Para quem trabalha com aquacultura, principalmente, Marina, agora, né? Que a gente está vivendo esse momento tão complicado, né, a nível mundial, ver esse tipo de tecnologia dá um up assim de, ai, que bacana, a gente tem que buscar isso, né? E isso também tem a ver com sustentabilidade, porque quanto menos alimento no ambiente, no caso dos tanques redes, que é um ambiente natural, isso vai ajudar a melhorar o meio ambiente, quanto mais incorporação desse alimento ao peixe, a gente vai ter muitas vantagens, o inversor, né, o que está por trás de tudo isso, ele vai ter o retorno melhor, porque ele vai economizar mais com a ração, que é um dos gastos maiores dentro de todo esse processo de cultivo. Então, realmente é super animador ver essa tecnologia sendo aplicada aí e que eles querem, né, aplicar aqui no Equador, você falou aqui, nossos vizinhos, bom, mais ou menos não tão vizinhos, né, aqui, mas em América Latina querem aplicar aqui com camarão. Eu fico muito feliz e eu quero agradecer a você muito, Marina, pelo seu tempo, aí é tarde, pelo seu tempo, seu conhecimento. Muito obrigada por ter aceito esse convite. Sim, não, obrigada a você, Drica. E é super importante mesmo essa questão da alimentação, para a gente não quer desperdiçar nenhum alimento, né? A gente quer otimizar, e otimizar não quer dizer só dar o limite, a gente não quer desperdiçar, a gente quer dar realmente o ótimo aí, o nível ideal de pellets para cada peixe, para que todos possam se alimentar independente da hierarquia. E como você falou também, essa questão do Covid, da pandemia, agora a gente pode alimentar de qualquer lugar. Eu passei alguns meses aqui trabalhando somente de casa, alimentando, fazendo tudo 100% de casa. Então, essa tecnologia, eu acho que ela é mais do que útil, ela é necessária, né? Mais do que útil, ela é necessária, por Marina. Muito legal, muito obrigada. Olha só, Aquaseguidores, eu quero também dar um beijo, um abraço para vocês. Comentar que a próxima semana também vamos ter outra mulher aqui, porque eu convido eu convido homens e mulheres, mas eu tento convidar mais mulheres, porque todas as lives convidam vários homens. Eu falei, o meu canal, que é feito por uma mulher, vamos convidar mais mulheres também. Vou ter aqui a minha amiga Gabriele Lara, que está no Chile. Ela está lá no Chile, olha que legal. Então a gente vai conversar um pouco da aquacultura por lá também. Sim? E eu queria aqui nada mais agradecer a todos que estiveram aqui com a gente. O Caio Costa está te mandando saludos. Caio, beijo! O Caio e o Bruno moraram comigo lá no Chile. Ai, que legal. Que bacana. Todo mundo já se encontrou aqui na internet. Já tem o e-mail dela, pessoal. Eu queria agradecer aqui aos nossos aquaseguidores, que hoje a gente teve um horário um pouco diferente, né? Porque a Marina está lá 7 horas de diferença. E que bacana que eles estiveram aqui com a gente, mesmo mudando o dia, mudando o horário. É muito bacana ter aqui a presença deles. Muito obrigada, muitas graças por sua audiência. Muitas graças e que tenha uma linda tarde. Marina, que tenha uma linda noite. Obrigada. Um beijo. Beijo, obrigada. De nada. Tenha uma ótima tarde. Obrigada, pessoal que viu. Tchau. Tchau.